Olá pessoal, vamos dar continuidade ao treinamento para a prova de certificação 110061 Fundamentos SQL1 Oracle 12c, tá certo? Eu quero agora que vocês abram o capítulo número 5, vamos falar sobre usando funções de conversão e condicionais, tá certo? Às vezes é preciso converter um valor em um tipo de dados para o outro, não convertendo a nível de banco de dados, tá ok? Mas o teu select, o teu relatório, o teu put que você vai dar para o seu usuário, você tem que fazer uma conversão de dados aí, tá certo? Essa conversão pode ser implícita, quando o Oracle faz automaticamente, ou explícita, quando eu forço a conversão. Essas principais funções que existem aí para você fazer essa situação de converter caractere para date, date para caractere, são essas. A tuchar converte data para caractere e number para caractere. Então você vai converter data para caractere e número para caractere. ToNumber converte caractere para number, claro que se o caractere específico for um número, ok? E date converte caractere para date, tá certo? Aqui vamos mostrar um exemplo de conversão implícita, né? O que é uma conversão implícita? Vamos fazer esse select aqui, ó. Conversão implícita é o que? O Oracle identificou essa literal, só que ele não sabe que tipo de dados é essa literal, ok? Então ele pegou e converteu para mesmo tipo de dados desse campo aqui, tá certo? Isso é uma conversão implícita. Agora as explícitas. Olha só, eu estou agora falando que eu estou passando essa literal e já falei para o Oracle que é numérico. Então ele não fez a conversão implícita e ele igualou ao tipo de dados que é aqui. Então essa é a diferença da conversão implícita para explícita. Tá certo? Vamos agora para o tuchar. Vamos falar sobre o tuchar, usar essa função tuchar para conversão. Deve usar aspas simples, né? Então você vai colocar o seu tuchar, o campo que você quer, aspas simples para falar qual é o formato. Ele é case sensitive, quer dizer, pode fazer diferença de maiúscula e minúscula. Pode incluir formato válido de data, vocês podem estar incluindo dentro desse tuchar um formato válido de data, tá ok? Possui um elemento fn que remove os espaços em branco, então existe um elementozinho fn que você coloca aqui, ó, antes do formato, que ele elimina os espaços em branco que podem existir dentro desses caracteres, certo? E é separado por uma vírgula, ok? Então a vírgula aqui, ok? Então vamos ver aqui uma conversão de dados da coluna IDDate. Aqui eu vou melhorar até esse select para vocês verem. Vou pegar o IDDate, vou estar colocando aqui uma vírgula aqui, tá certo? Olha só. Eu fiz uma formatação. Eu trouxe o Employee ID, IDDate, que é a data atual de cadastro do meu employer, e agora eu fiz uma formatação nesse campo IDDate somente para me mostrar o mês e o ano, em 2 caracteres. Okay? Então isso seria o tuchar. Você pegou uma informação, trabalhou ela para aparecer em outro formato. Ok? Aqui são os tipos de formatos que nós podemos trabalhar com data. YY, ano, year, ano escrito, MM, 2 dígitos para o mês, month, mês por escrito, month, 3 letras para a abreviação do mês, DY, 3 letras para a abreviação do dia, day, nome do dia, DD, dia. Então, onde você vai usar esses elementos? Dentro do formato. Ó, aqui eu usei o MM e o YY. Eu usei 2 somente, em vez de usar 4. Tá certo? Então você tem todas essas formatações aí para estar fazendo. Aqui existe mais algumas, né? AM, OPM, CC século, ok? Todo esse tipo de formatações em minutos, horas, segundos, que nós vamos trabalhar também, tá certo? Então vamos para outra formatação aqui, ó. Reparem que aqui eu utilizei o FN do conversor. Ele elimina se porventura aparecer alguns espaços em brancos aqui e você for exportar isso para uma outra base, não dá problema de incompatibilidade de estrutura. Então vamos ver o resultado. Olha só, estou usando o tuchar. Então trouxe o last name, earns, tuchar, salary, FM 99, formatado dessa maneira o
campo numérico, então estou convertendo o meu salário para um campo varchar, ok? E eu quero que saia nesse formato aqui, ó. Olha aqui, ó, 24.000, 2.00, month, e aqui eu coloquei um salary vezes 3 para sair nesse formato, tá certo? Então usei puxar para converter o salário vezes 3 e para aparecer nesse formato aqui, tá ok? Tá aqui o resultado embaixo, façam esse script aí. Aqui, pessoal, o que acontece mais relacionado a formatos, tá ok? Aqui eu estou fazendo um select, puxar IDate, estou eliminando espaços em branco, estou fazendo a formatação para fazer dessa maneira, ó, na minha coluna data. Vamos ver o resultado, olha só. Olha, saiu por escrito, 17 de junho de 2003. Tá ok? Esse formato aqui, ó. Mais coisas, né, de função tuchar, que eu estou dando o next day, que nós vimos na videoaula anterior, que é esse comando. Estou adicionando months, date 6, domingo, vamos ver o que sai. Então, estou falando domingo, the 21st of December de 2003. Ó, é por escrito que vai aparecer a data, ok? Qual é o caractere formato? É isso aqui, ó, FMD, D. Olha aqui, essa função faz com que o número seja por escrito, ok? DDSPTH. Of, month, dezembro, vírgula, 2003. Então, você tem essa opção. Claro que você vai estudar os outros elementos para formar esse display de data, né? Então, você pode fazer nessa formatação aqui, ó. Tá certo? Vamos para mais um exemplo aqui. Vamos ver o resultado. Olha só, trouxe o dia da semana, né? Então, trouxe o last day, date, puxar date, o day, certo? Employers, estou ordenando por puxar date menos 1, day de dia. Vamos alinhar assim, fica mais simples, está verificando. Olha só, primeira coluna name, last name, loading, né? Date, a data normal, e aqui eu pedi para mostrar do date só a coluna D. O date, o elemento day, que é o que? O dia por extenso. Ok? E aqui eu coloquei tuchar date menos 1 day. Então vai me mostrar ordenado por dias da semana, olha só. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado, domingo, sexta. Tá vendo? Fiz uma ordenação a data menos 1 day. Você ordena por dia da semana. Ok? Mais um exemplo aqui de usando o toolchar. Aqui, olha que legal. Eu coloco last name, date, né? Praticamente quase a mesma formatação, só que uma está mostrando uma determinada situação e outra está mostrando outra. Aqui eu estou mostrando para vocês o FM hora, mês, hora, minuto, segundo. Ok? E aqui eu estou usando também o hora, o mês e o segundo. Tá certo? Então, pessoal, é o formato tuchar, vocês têm que estudar ele tanto para campo date como para campo number, os tipos de formato que pode acontecer dentro dele. Ok? Para date, você tem esses formatos aqui, tá certo? E para number, você vai geralmente fazer esse tipo de formato aqui, ó. Aqui, vamos ver o number agora. Tuchar com number, tuchar com números, tuchar number, né? Então, agora nós vamos fazer o tuchar para number, formato muda. Tipo de formato. 9 determina a largura da posição, 0 exibe o 0 da esquerda, e tem todos esses tipos de formatos aqui, ó, que você pode trabalhar com números. Então, estou convertendo
Estou fazendo display, estou mostrando o resultado de maneira diferente, mas convertendo para números. Certo? Vamos ver o exemplo aqui embaixo. Select salary to char salary. Olha, estou convertendo para essa estrutura aqui o resultado do meu to char salary. Só mostrando aqui. Olha só como veio o resultado. Ok? Agora, to number. Vamos usar o to number. Aqui eu estou fazendo um select 970.13 mais 25.5. Vamos ver o resultado disso? Vai me dar erro, porque número inválido, né? Eu passei esse número aqui como um caractere. Agora, se eu quiser usar a função toNumber, select toNumber, olha só, passei isso daqui como uma numeração, mais 25.5. Esse select vocês vão ver que ele vai ser executado. Regerou esse resultado aqui. Ok? Então, tomar cuidado com essas diferenciações de número, né? Pode causar erro de programação, erro hora, alguma coisa. Vamos lá para essa situação aqui, toDate. Vamos usar um toDate, olha só. O toDate, você está falando que você está comparando o seu campo IDDate, que é a data de cadastro, com essa string aqui. Só que aí você pega e converte esta string para data. Porque se eu passar dessa maneira aqui, vai dar erro de conversão de tipo de dados. Caractere com date dá erro. Número do mês não é válido. Não é válido mesmo. Então, pessoal, tá aí o resultado. É só vocês olharem que vocês podem fazer dessa maneira aqui a conversão. Porque o Oracle vai entender internamente que é uma conversão e vai aceitar os parâmetros. Tá certo? Aqui no meu Alter Session NLS Território América, pessoal, nós vamos alterar um parâmetro de banco de dados a nível da nossa sessão somente. Não vai ser alterado em definitivo. Essas variáveis NSLang eu vou falar no módulo 2, o que é e como configurar. Ok? Então, aqui eu estou falando que eu estou convertendo, olha só, para meu território ser América, session alterado, e vou fazer um select agora. Olha só. 15 de janeiro de 89. Agora eu vou alterar para Brasil. E vou executar. 15 de 1 de 89. Eu mudei o formato, tá vendo? América. 15 de janeiro de 89, o padrão para se mostrar dessa maneira. Reparem que é praticamente o mesma query, ok? E aqui eu vou trocar para Brasil. Vamos ver no Brasil como mostra esse formato de data por default. Select date, January, estou passando isso daqui, certo? Com uma data para ser mostrado um caractere, que eu vou converter para data. A minha tabela dual, que é uma tabela do banco para a gente fazer testes. Vamos ver agora. Olha como vem no formato brasileiro. Ok? Então, existe essas diferenças de territórios com as funções com data. Tá? Toma cuidado aí para quem vai trabalhar com banco de dados no mundo inteiro, né? No módulo 2 a gente fala bastante sobre isso, ok? Alinhamento de funções. Então, o que é o alinhamento de funções? Eu estou fazendo um upper concat subtr last name. Então, primeiro eu estou fazendo, na verdade, um subtr last name. Depois eu estou fazendo um concat. Depois eu estou fazendo um upper. Isso aqui é alinhamento de funções, olha só. Tá aí, ó. Fiz um alinhamento de funções e me trouxe o resultado correto. Na posição de 1 a 8, quero que me mostra, concatena o last name. Eu quero que me pegue até no máximo 8, depois põe um underline us. Ó, 7 e 8, ó. Todos têm 8, máximo 8, me concatena com us. Ok? Põe em letra maiúscula. Tá certo? Select, vamos ver esse daqui. Mais uma conversão de to char. Olha só, eu fiz vir por escrito, né? Domingo, julho, 15 de 2001. 15 de julho de 2001.
É o formato padrão, fiz um alinhamento, aí adicionei 6 data, a data do while date e fiz nessa formatação. Ok? Simples, só vocês estudarem os elementos que é passado dentro do char lá acima que eu mostrei, ok? Funções gerais, pessoal, essas funções muito usadas, NVL, NVL2, null, if, coalesce. A NVL converte um valor nulo em outro valor. Ok? Então aqui, ó, nessa minha NVL, se esse meu valor for nulo, ele coloca 0. Porque se é nulo, vai fazer vezes alguma coisa, o resultado é 0. Ok? Então você perde essa coluna de cálculo. Então se você usar dessa maneira aqui, olha só, todas as colunas você vai ter um resultado de cálculo. Ó. Tá certo? Olha só. Resultado. Porque todo número vezes nulo é nulo. Se você colocar 0, ele vai dar o resultado que você queira. Tá certo? Então, o NVL faz isso. Coloco se o commission PCT, o campo da minha tabela, for nulo, ele acrescenta o 0. Vamos para esse outro exemplo aqui. Olha lá. Reparem que aqui agora é o mesmo, mas eu não usei o NVL aqui, ó, que eu usei de cima. Olha o meu resultado. Commission PCT, onde for nulo, vai aparecer nulo. Na verdade, no select anterior aparecia 0 e 0. Então você tem um display meio diferente usando o NVL. Né? Você atribui um valor para o nulo. Então usem e abusem de NVL, uso muito. Ok? Aqui mais um exemplo de um NVL, no commission, coloquei, né? Então coloquei NVL. Se esse campo aqui for nulo, se isso daqui for nulo, escreva no commission. Olha só que interessante. Olha lá, onde for nulo, escreve no commission. Onde tiver valor, deixa normal. Então, onde for nulo, coloca convertir to char para colocar no commission. Tem que ter o mesmo tipo de dados aqui e aqui. Tá certo? NVL2 é um C, né? Se x não é nulo, retorna o 1, se não, retorna o 2. Então, se esse for nulo, retorna esse. Se não, retorna esse. Então, aqui o exemplo está querendo mostrar o quê? Que se o meu NVL2 commission for nulo, retorna o sal mais commission. Se não, vai retornar somente escrito sal. Ok? Vamos ver o resultado. Olha só. Se o meu commission for nulo, retorna o 2. Né? Aqui eu só falei errado. Se não, assim, se não for nulo, retorna o sal mais com. Se for nulo, retorna o sal. Então é uma condição a mais que você tem aí dentro do NVL. Olha só. Ó, tem valor, então teve salário mais comissão. Então você pode verificar isso, né, dentro da sua logística e da sua select. O NVL2 ele olha. É nulo? Beleza, escreve sal. Se não é nulo, coloca sal mais com. Ok? Função coalesce, pessoal. A função coalesce ele é praticamente a mesma coisa, né, que os NVLs, só que ela não tem limite para condição. Então, coalesce. Se isso daqui for nulo, se o meu commission PCT for nulo, pessoal, aqui eu acrescentei essa coluna e essa coluna, tá, ok? Para melhorar didaticamente a explicação. O coalesce é o seguinte, ele olha, commission PCT é nulo? Se o meu manager de for nulo também, escreva essa terceira situação aqui. Ok, ó. Nulo, nulo, escreva a terceira situação. Tá certo? Então verifique. É nulo. É nulo também? E traz essa terceira situação. Lembrando que é caractere. Isso que eu selecionei aqui. Os outros campos têm que ter o mesmo tipo de dado. Tem que ser convertido. Tá certo? Por exemplo, olha, eu tirei o tuchar daqui. Então aqui é caractere, aqui é número e aqui é caractere. Mandei executar, olha o erro que dá. Inconsistência. Eu esperava achar, obteve number. E aí eu vou voltar ao tuchar aqui, ó.
Olha só. Entendeu? Então, o coalesce, ele faz isso. Se isso é nulo e isso é nulo, me dá a condição aqui. Isso pode ter mais coisas aqui, você N coisas, mas a última vai ser o resultado se tudo for nulo. Ok? Aqui, ó, commission PCT, for nulo, for nulo, for nulo, for nulo, escreve 0. Olha lá. Eu aqui quis mostrar o quê? Que eu posso ter N situações. Se tudo commission PCT é nulo, é nulo, é nulo, é nulo, é nulo, escreve 0. Como resultado aqui, ó, vocês veem que alguns não vai ter. Ó. Ó, não é nulo, deu 0.1. Aqui é só mostrar que é nulo, 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 nulo. E você pode ter N argumentos. Tá ok? Aqui, mais um select com coalesce, olha só. Vamos ver o resultado. Então, coalesce é salary, e isso daqui for nulo, e isso daqui for nulo, escreve salary. Mostra a coluna salary só. Tá certo? Vamos lá. Se o salary mais commission vezes salary for nulo, salary mais 200 for nulo, é para deixar a coluna salary somente aqui. Reparem que, ó, 17, 17, 19, vamos ver se tem que ter um igual aqui para a gente entrar na condição. Praticamente nenhum, todos, porque todos têm, né? Pelo menos a coluna salary tem dados, ok? A coluna commission PC pode não ter dados. Então, reparem que todos vão entrar na logística. Aqui pode ser nulo, aqui não é nulo, tá certo? Vai colocar o salary lá na frente. Olha só. Aqui, pessoal, acrescentei esse select aqui para demonstrar para vocês a logística inversa do coalesce. Então, o coalesce, a primeira logística é o quê? Se isso é nulo e isso é nulo, coloca isso daqui. Ok? Agora, no coalesce, eu coloquei aqui uma coluna null, uma coluna não null para mostrar o 5, 5. Então, quando aqui não é nulo, o que ele faz? Ele mostra o quê? A segunda condição. Tá certo? Se é null, se aqui for null, ele tem que me mostrar o 5, 5, 5. Agora, quando eu não tenho null nesse valor aqui, uma outra condição, algum outro campo, alguma coisa, ele vai mostrar o valor dele, sempre pegando o segundo. Se tiver n aqui, ele vai mostrar esse segundo aqui. Ok? Então, só essa para logística, vocês entenderem a função coalesce. A função no if, pessoal, a função no if ela é o seguinte. Aqui, ó, no caso, eu estou contando, né? Quantas letras tem esse nome aqui? 5. Quantas letras tem esse nome aqui? 4. Então, me trouxe 5. O que o NoIF faz? Quando for igual a quantidade de resultado de um select para o outro, de uma coluna para outra, ele traz um valor nulo no result. Então, para explicar melhor, eu estou trazendo first name, estou contando quantos caracteres tem no first name. Depois eu estou contando quantos caracteres no last name. E aí eu coloco a função no if, o length first name com length last name. Se for igual a quantidade desse e desse, ele me traz a palavra null escrito. Ó. Onde é igual, null. Onde é igual, null. Diferente, me trouxe 7, que é o primeiro. Ok? 3 e 7 me traz o primeiro. Ok? Essa é a função do null if. Case, estrutura de decisão em seu select. Olha só, pessoal. Você pode estar utilizando e abusando disso em comandos queries, ok? Eu estou fazendo select last name job ID salary. Aí eu estou falando case. Meu job ID, quando ele for ITprog, que é programador, eu vou fazer um aumento salarial de 1.10, 10%. Se for stclerk, eu vou fazer meu salary vezes 1.15. E se for representante, eu vou fazer vezes 1.20. Else, se não, vai mostrar só o salário e end um apelido de coluna para esse resultado. Vamos ver? Olha lá. Aqui está o resultado, né?
Então, você pode estar usando o case job ID quando for IP prog, então, dessa maneira. Quando for IP clerk, pode ter dessa maneira. Tá certo? Existe aqui outro case, né? Olha lá. Case salary. Quando o salário for menor que 5.000, escreve low, médium e good, né? Maior que 1.000, maior que 2.000, maior que 10.000, menor que 10.000 e menor que 2.000, good. Então vamos ver. King, excellent, ele tem um salário excellent, não está dentro dessas três condições aqui, ó. Ok? Good, ó, Kushar, good entrou aqui, o salário é menor que 20.000, certo? Salário menor que 5, salário menor que 10. Então tem essas, lembrando que sempre nesses comandos aqui, usando o case, você tem que colocar o else. Vamos tirar o else aqui, vamos ver se mudou alguma coisa, mas acredito que não. Ah, não mudou, ele deixa sem o else. Ok? Em outras versões anteriores, você tinha que ter o else. Então, certo? Nesse 12C ele já deixou habilitado isso. Ok? Decode é uma outra função que é a mesma coisa que o nosso amigo case. Tá certo? Select last name, job ID, está fazendo a mesma coisa no select acima. Só que eu usei a função decode. Job ID tproc faz dessa maneira. Decode stclerk faz vezes 1.15. Se for srep, faz vezes isso daqui. Se não tem o else, retorna salary, ok? E o apelido de coluna é a mesma coisa que essa query aqui, ó. Qual é a vantagem de usar o decode? Você tem menos caracteres lançados para a memória do computador, tem menos dígitos, né? Olha só. Ele é mais claro, mais simples. Ok? Aqui vamos tirar o else. Vamos tirar o else daqui. No decode, vamos ver se mudou alguma coisa. Não, ele está deixando realmente, isso mesmo. Em algumas versões do banco, eles eram obrigados a pôr o else. Então, pessoal, é a mesma coisa. Ó. Decode e case são a mesma coisa, mesma funcionalidade. Qual é a vantagem de um de outro? Nenhuma, é coisa de estética. Ok? Talvez algumas intercorrências com o padrão ANSI, tá certo? Intercorrência com o padrão ANSI pode ter, mas eu particularmente uso mais o decode. Ok? E aqui, pessoal, mais uma função do decode. Estou fazendo trunk salary dividido por 2.000. 0. Quando for 0, faz 0.00. Quando for 1, faz 0.09. Quando for 2, faz 0.20. Então, você que vai escolher a sua logística. Where departamento ID igual a 80. Olha só. Está tudo aqui, ó. Resultado da query. Importante vocês aprenderem a logística. Né? Decode, trunk salary for 0. Se for 0, aqui estou fazendo um trunk, arredondando 0 casas decimais. E aqui estou falando, se for 0, preenche com isso. Se for 1, preenche com isso a casa decimal. Ok? Aqui, um outro job com decode, né? Um outro select com decode, esse é clerk EDCBA. Né? Estou falando que se for isso, vai escrever isso. Então vamos lá. Tá vendo? A, se não for nada, não tiver nenhum desses aí, ó, DD assist, não tem nenhum lugar aqui, ó. Colocou 0, que é o else. Tá vendo? E aqui, pessoal, se fosse fazer com case, ó, a mesma coisa, ó. Mesmo resultado. A questão é estética e alguns padrões como com ANSI. Ok? Então, pessoal, finalizamos aí o capítulo meio extenso. Dicas para estudo, revisando novamente aquela situação. Assistir essa videoaula observando 2 vezes os comandos. Assistir a videoaula agora fazendo, digitando os scripts manualmente mesmo. Olha a videoaula, dá stop, vai no banco e executa o script. Dá uma olhadinha na minha pasta de exercícios e dá uma olhada no que vocês já conseguem fazer e realizar esses exercícios de fixação que eu coloquei abaixo. Já deixo esses exercícios em inglês, ok? Com uma dificuldade um pouco de interpretação, porque isso força você, a prova vai ser nessa dificuldade, vai dar um esboço em inglês, você vai ter que interpretar. Por isso que esses exercícios que é o desafio, eu deixo eles em inglês. Ok?
Então, ó, aqui estão todos, né? Você vai ter que ler, interpretar e me mandar o select. São aí ao todo, coloquei 6 exercícios. Tá vendo aqui, ó? Escrevi a função usando decode, depois escrevi a função usando o case. Tá certo? E aí tem umas pegadinhas aí dentro desses exercícios, ok? Então, pessoal, abraços aí e bons estudos.